Olá, pessoal. Bom dia a todos. Todos me escutando? Vamos lá, presença aí no chat. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, turma, hoje, na nossa aula, nós vamos abordar dois tópicos. Tá? Um deles que vai ser usado por vocês também na atividade 4. Apesar dela ser bastante intuitiva na atividade, de como vocês têm que montar o sistema, né, para resolver. Mas são os diagramas unifilares e depois, em seguida, os transformadores. Eu vou começar com os diagramas unifilares e o professor Silvio vai dar seguimento com transformadores. Vamos nessa? Então, turma, esse material que eu estou colocando aqui vai ser disponibilizado tanto em PDF e, obviamente, aqui no vídeo, né? Para vocês poderem consultar com mais detalhes e com mais minúcias, né? Enquanto vocês estão resolvendo o seu exercício. Bom, diagramas unifilares, pessoal, é um artifício que a gente, em sistemas de potência, utilizamos para poder simplificar as representações dos sistemas elétricos de potência. Outras áreas da engenharia também usam diagramas de forma muito semelhante, tá bom? Diagramas que tentam simplificar a complexidade inerente aos sistemas, de uma forma mais simples para que você possa ver a topologia, a forma como as coisas são conectadas. Então, vocês devem, vou até arrepiar vocês agora, ter visto diagramas unifilares também, ou barramentos em laboratório de sistemas digitais, justamente pelos mesmos propósitos. Quando a gente tem uma densidade de informação muito grande, não dá para se representar todos os fios, todas as conexões elétricas. Você usa a representação. Diga, Silvio. Olá, olá. O pessoal está reclamando que está ruim a resolução da tela, que eles não estão conseguindo ler nada. Opa, pera lá. Pera lá, pode ser o meu... Um momentinho. Estamos trabalhando para melhor. É verdade. Vou ter que dar um zoom aqui. Então, vamos lá. Um momento. Melhor, pessoal? Legal. Sim, melhor. Então, tá bom. Então, depois desse problema técnico, então, eu estava falando sobre diagramas unifilares com vocês, mas dizendo que outras engenharias também usam, né? Então, até o pessoal da mecânica com tubulações também tem que fazer uso de diagramas simplificados, tá bom? No nosso caso, a gente chama de diagrama unifilar. Em inglês, esse termo ele é conhecido por single line diagram. Então, eu até convido vocês, no momento de procrastinação na internet, procurem lá no Google Imagens, né, o termo single line diagram, para vocês verem alguns exemplos práticos e que não servem apenas para documentação, tá? Ou para representação, mas a gente utiliza ele até para esse tipo de representação simplificada durante a operação do sistema elétrico, para um operador poder visualizar todos os sistemas de uma forma mais macroscópica, tá bom? E poder tomar ações sobre eles. Se eu vou movimentar uma carga, acionar, desacionar um sistema, modificar a topologia do sistema elétrico. Então, é uma forma da gente tentar exibir de uma forma simplificada. Bom, então, eu já ataco a vocês aqui com um exemplo, tá? Um exemplo prático. Vocês podem ver aqui na esquerda, isso aqui é um gerador. Fala assim, poxa, cadê os 3 terminais? A gente está deixando implícito que os 3 ou mais terminais estão representados por apenas um fio.
a forma de ligação em específica do gerador, tá bom? A gente costuma representar logo abaixo, às vezes, por exemplo, com um elemento desse, que está mostrando, ó, isso aqui deve estar em estrela aterrada solidamente, porque não há impedância, tá bom? Mas existem outras formas de você representar também os detalhes de cada uma das fontes, das cargas e das linhas, por exemplo, com textos de apoio, né? Aqui tem uma barra, a barra é simplesmente o lugar, né, físico onde existem os terminais A, B, C, N, até pode ter outros nós na rede elétrica. Aqui a essa barra a gente deu um nome de 10, mas você pode ter um nome alfanumérico, bus 1, barramento 1, barra 1, outra barra aqui. Esse trecho aqui, apesar de parecer ser um fio simples, na verdade ele pode representar um trecho de linha. Às vezes vai haver aqui a representação de uma caixinha para representar uma impedância, às vezes não vai haver, mas o fato de você ter uma barra aqui e uma barra aqui significa que entre esses dois conjuntos de nós elétricos não é uma ligação ideal, tá bom? Um condutor sem resistência, sem impedância. Pode haver resistência, pode haver impedância, pode ter mútuas, tá bom? Outro elemento aqui que nós vamos ver no final da nossa aula, mas um transformador, de novo, trifásico, né, com modos de conexão aqui representados, né, na parte superior, né, posso colocar aqui, ó, primário aterrado com impedância, secundário aterrado francamente, tá bom? Em seguida, na barra 20, né, percebe, a barra, ela é feita maior, para a gente mostrar que, nesse ponto, eu tenho o paralelismo de dois sistemas, na verdade, três, ó, tem um cara aqui, essa seta para baixo, a gente representa as cargas, aqui o modo de ligação dessa carga. Pessoal, quando a seta está para baixo, é simplesmente para indicar que isso aqui é um consumo, tá? Não está ligado para a Terra. Até pode estar, tá bom? Se for uma carga em estrela, por exemplo, tá bom? Mas, então aqui a gente representa uma carga. Isso vai adiante, né? Nesse nosso desenho, né? Nesse nosso diagrama desse alimentador, vai adiante, eu tenho outras barras com outros elementos, transformadores, várias cargas. Nesta barra em específico aqui, 60, por exemplo, eu tenho duas cargas penduradas, uma que está em estrela, outra está em estrela aterrada, tá bom? Então, a gente usa isso para representar um sistema com alguma complexidade de uma forma mais macroscópica, sem mostrar os 3 fios ou 4 fios e todas as pequenas ligações da fase A, B e C com o envolvimento ou não da Terra, tá? Mas, de alguma forma, isso vai ter que remeter a essas ligações para que a gente possa estudar esses problemas. Eu quero estudar as redes elétricas, quero ver o que acontece com todas as tensões, todas as correntes, em todas as barras, em todos os trechos. Então, para motivar vocês, tá? Da mesma forma que a gente tem esse diagrama que eu coloquei anteriormente, existem outras formas de você fazer o diagrama unifilar. Esse daqui é uma topologia de um alimentador, tá bom? Numa cidade georreferenciada. Então, não é só a representação das barras, aqui eu não estou mostrando as barras, tá? Esses aqui são os trechos, tá bom? Que saem de uma subestação e andam pela cidade, para um alimentador, tá legal? E só para motivar vocês de como essas coisas são importantes, por que representar de forma unifilar é importante, isso aqui é um alimentador numa cidade, mas um cenário real, tá bom? Então eu estou mudando aqui a minha apresentação, mostrei esse alimentador aqui, olha que coisa interessante, tá bom? Isso aqui é na região próxima a Florianópolis, da companhia Celeste, uma companhia de distribuição de energia lá. Olha os outros alimentadores aqui próximos, tá bom? E que saem de uma determinada subestação. E a gente estuda eles, pessoal, tá? A gente tem que ver o que acontece com as pessoas que estão nas extremidades, tá bom? São alimentadores aqui que têm quilômetros de extensão territorial e centenas de quilômetros, milhares de quilômetros de cabos elétricos, tá legal? Uma pergunta interessante que eu gostaria de colocar para todos, já que o pessoal quer pedir música, né, no Fantástico, alguém consegue me dizer aqui se todos esses alimentadores saem de uma subestação, aonde está a subestação? Tempo. 3, 2. Eu sei que a gente chama roçado, porque o pessoal sabe ler, né? Alguém pode me dizer a região... Opa, muito bem, no encontro das cores, tá legal? Beatriz está ganhando aí, tá bom? Mais 3 acertos, ela pede música aqui. Então, é verdade, a subestação ela parte desse ponto
comum aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui com difícil de determinar, mas eu vou colocar um pinpoint aqui, tá bom? Bem nesse lugar aqui é onde eu tenho a subestação Roçado, que na designação da concessionária Celesc, eles usam o acrônimo RCO, tá bom? Então daqui, essa subestação partem pelo menos, não eram só esses alimentadores que eu mostrei, acho que pelo menos 8 alimentadores, tá bom? Que alimentam uma parte. Outras subestações alimentam outras partes dessas regiões aqui em Santa Catarina. Tudo bem? Então, seguindo aqui na nossa apresentação, os nossos diagramas unifilares vão ser... Vamos começar aqui com fontes. Como que a gente representa fontes, né, ou geradores trifásicos? Então, o símbolo é simples assim, como colocar uma fonte de corrente alternada ligada numa barra. E aí, o modo de ligação. E, lembrando a vocês, isso não é suficiente para a gente poder fazer um desenho trifilar. Eu preciso de mais detalhes, e esses são fornecidos na forma de textos de apoio. Tensão nominal, por exemplo, o nome da barra, bus 1, tá bom? O tipo de ligação da fonte. Então, aqui eu tenho vários tipos de configuração, então uma fonte em delta, uma fonte em estrela aterrada, uma fonte estrela aterrada com impedância, e se eu forneço detalhes das ligações, eu posso desenhar talvez elas com mais precisão. Então aqui, essa fonte em específica, foi falado que a tensão dela é 13,8. Pergunta novamente para o pessoal, 13,8 é tensão de tempo. De linha? Exatamente, muito bem. Quando a gente fala de sistemas trifásicos e nada é dito ao contrário a respeito... Quem respondeu, só atrapalhando um pouquinho? Quem foi que respondeu? Qual o nome de quem respondeu, por favor? Eu respondi no microfone, mas muita gente respondeu no chat. Depois a gente vai ter que fazer uma loucura aqui para escolher a música de vocês, tá bom? Bom, então, quando nada é dito ao contrário, a gente admite sempre as tensões de linha, e nesse caso foi fornecido duas informações, uma delas é a impedância de aterramento, que é a impedância desse nó do centro estrela para a Terra, já no seu valor ômico, tá bom? E uma outra impedância. As fontes, pessoal, nem sempre são fontes ideais, que são só os geradores de tensão, elas podem ser fontes com seu equivalente de Thevenin. Então, é a fonte em série com uma impedância, tá bom? Essa impedância que é fornecida é a impedância por fase. Então, olha só, se a gente precisa estudar um sistema que tem uma representação no unifilar de uma fonte desse gênero, a gente vai remeter a esse tipo de diagrama trifilar que está mais aqui para a nossa direita. A fonte, como a gente sempre desenhava nas nossas lousas, tá bom? Com o aterramento aqui do centro estrela, tá bom? Através do ZAT, a impedância de aterramento. E olha só, em cada uma das fases, aqui eu coloquei impedância e fiz a churada de preto dentro, né? As impedâncias séries de cada uma das fases. A fase A, a fase B e a fase C tem em série essas impedâncias. Isso aqui é o equivalente de Thevenin, tá bom? Completinho de uma fonte trifásica. E olha só a tensão de linha, 13,8. Professor, qual é a tensão de fase? Muito bem, fica uma pergunta para vocês resolverem em casa, mas acho que todos deveriam já saber disso, tá bom? Então, pessoal, mais ou menos é isso que a gente faz para representar as nossas fontes, tá bom? Nos nossos sistemas elétricos de potência em representações unifilares. Depois de representar as nossas fontes... Ué, está duplicado o meu slide. Outra preocupação nossa é representar os trechos de linha. Então, aqui está um exemplo de um trecho de linha, uma barra, outra barra, uma linha que conecta os dois. Aqui até está representada a impedância como uma caixinha, mas isso não é usual, tá bom? É muito mais comum você ter talvez uma representação como esse outro exemplo aqui embaixo, duas barras e depois uma linha só, e os parâmetros dessa linha, tá bom? Então, nesse caso aqui, essa linha na parte superior, eu fiz de propósito ela com uma impedância própria dos seus condutores e uma impedância ainda por unidade de comprimento e uma impedância mútua dos seus condutores, tá bom? Por unidade de comprimento também. Se nada é dito ao contrário e apenas isso é fornecido, você pode já admitir que essa linha ela é idealmente transposta. Então, se ela tem 3 condutores, elas 3 vão ter essa impedância própria e entre eles vai ter sempre essa mútua. Tá bom? Mas pode ver mais detalhes, alguém pode falar a impedância da fase A, da fase B, da fase C e as mútuas entre fases, inclusive a presença ou não de neutro, tá bom?
como é o caso dessa linha aqui embaixo. Aqui está sendo dito, no unifilar não é possível a gente saber, mas tem que ser falado explicitamente, essa linha é a 4 fios, eu tenho A, B, C e N, tá bom? Então, um exemplo aqui do que representa essa linha, na verdade, no nosso diagrama trifilar, é mostrado aqui na direita, né? Eu tenho que representar a fase A, a fase B, a fase C, tá legal? Com as suas mútuas e as suas próprias, tá legal? Para a gente poder fazer os estudos, desenhar os nossos sistemas de equações para resolver. E falando um pouco de representações de linha, a gente pode ter umas representações um pouco mais complexas, devido ao tamanho da rede, né? Como essa representação aqui, que é muito popular, representação do tipo pai e filho. Você tem todas as barras numeradas, tá bom? Essa numeração, ela pode ser crescente, mas o importa é o seguinte, a barra isso aqui é um sistema radial, a energia ela é colocada normalmente desse lado e ela flui para a direita, tá? Então essa barra a gente chama de barra pai e todas essas barras são filhas das barras anteriores, das barras amontantes. Então 20 é filho de 10, 30 é filho de 20, 40 é filho de 30 e 50 é filho de 30. E a gente pode descrever a rede, ao invés de grandes representações verborrágicas aqui, de uma forma simplificada, com uma tabelinha, descrição pai-filho, barra filho, quantas fases estão presentes naquele trecho, aqui nesse caso é a BCN, tem as 3 fases mais o neutro, e o comprimento desse trecho. E com a informação, por exemplo, do tipo de cabo que é usado, como a gente fez na atividade 4 de vocês, que é falado lá, olha, num certo trecho tem um cabo que tem tal nome, né? A gente fornece a impedância característica por quilômetro e vocês então multiplicam pelo comprimento para ter a impedância de cada via elétrica na representação trifilar ou com 4 fios, tá? Quando necessário. Tudo bem? Então, essa é a representação particular das nossas linhas, tá bom? E, terminando um pouco aí a nossa epopeia, no final, na ponta do sistema, a gente tem as cargas. E as cargas, como eu já fiz no spoiler no começo da aula, a gente representa nas barras em que eles estão conectados como setas, tá bom? No sentido vertical para baixo, mas também já vi em outras configurações. Essa linguagem visual, pessoal, ela é muito peculiar para cada concessionária, para cada empresa, onde vocês venham lá trabalhar, tá bom? Então, no final, eu até mostro umas coisas para vocês verem como vocês têm que saber se adaptar as várias formas de representação visual desses componentes. A carga, a gente tem que mostrar a forma de ligação das suas fases, tá bom? Inclusive se elas não forem equilibradas, tá bom? Eu preciso falar qual que é a impedância da fase A, da fase B, da fase C, em algum texto de apoio. Essa carga aqui, por acaso, é uma carga que está sendo... outra coisa importante, eu preciso até também dizer textualmente se as cargas são de tensão, impedância constante, se são de corrente constante ou potência constante. Então, vamos supor que essa minha carga aqui seja essa primeira aqui que eu estou usando de exemplo, tá? Vamos supor que ela seja de impedância constante, ela pode ser especificada, como a gente já mostrou em alguns exercícios nossos no passado, pela sua potência nominal quando alimentada por tensão nominal. E com algum trabalho, tá bom? A gente pode encontrar as impedâncias por fase naquele modo de ligação, essa carga aqui em delta, para eu poder encontrar esse ZC, tá bom? Que, quando alimentado por essa tensão, produz essa potência consumida trifásica total, tá legal? Então, de novo, um exercício para vocês que vocês poderiam se instigar a fazer em casa era, a partir dessas informações da potência trifásica, o professor matou alguém de desgosto aqui, espera lá, potência complexa trifásica total, a gente encontrar a impedância, tá bom? Por fase. E nos outros modos de ligação, a mesma coisa, tá bom? Tenho que mostrar a impedância ou dar valores, né, dados que permitam a gente calcular essas impedâncias, tá bom? Lembrando uma coisa importante, a representação unifilar, ela é uma forma de simplificar, mas ela deve conseguir atender a toda a complexidade das nossas redes, que às vezes não são apenas trifásicas. Num belo momento, uma rede trifásica, eu posso ter um trecho monofásico. Então, a gente também tem que explicar, junto dos desenhos, dos diagramas, se, por exemplo, uma carga é monofásica. Por exemplo, aqui eu estou falando, ó, só tem ZAN, tá bom? Com 2 mais 3J de impedância. E na fase B e na fase C, olha, se por acaso chega nessa barra, fase B e fase C, essas fases ficam em vazio, não tem impedância alguma, ou impedância infinita, tá bom?
E da mesma forma, aqui uma impedância para a Terra, também posso ter impedâncias entre fases, tá legal? Então, é muito comum em alguns diagramas unifilares a gente ter cargas monofásicas ou bifásicas, tá bom? Vamos seguir. Vamos lá, tem algumas perguntinhas que estão pipocando aí, deixa eu ver se eu consigo atender a elas. Isso, Giovanni, o Silvio está falando também, a gente pode especificar essas cargas até pela sua módulo da potência complexa, né, potência aparente e o cosseno φ, né, o fator de potência. Essa potência nominal por carga é a potência da carga toda, tá? Quando a gente fala de sistemas trifásicos, é da carga toda. Então, é 1/3 por fase. Se o sistema for equilibrado, você pode chegar na impedância por fase. Calma, não entendi. Não mostrar a impedância, ela é zero infinita. Ah, muito bem. Cuidado. Impedância zero remete a uma conexão para algum lugar sem nenhum tipo de resistência. É um curto-circuito. Então a gente vai ter alguns lugares que a gente vai ter impedância zero. Mas quando a gente não tem uma impedância em um trecho da rede, tá bom? A impedância matematicamente representamos ela como uma impedância infinita. Ou, se for uma admitância zero, tá legal? Então, nesse caso aqui, desse exemplo que eu coloquei na barra 2, há uma carga monofásica, ZAN, então é uma carga que está ligada da fase A para a Terra, com 2 mais J3. Na fase B, a impedância é infinita. Na fase C, a impedância é infinita. Impedância para a Terra ou para as outras fases, tudo bem? A fase fica em vazio. O termo que a gente usa quando a gente deixa o circuito aberto é que a fase fica em vazio, tá bom? Muito bem, vamos lá. Vamos seguir. Depois de falar sobre cargas, né, a gente vai falar sobre transformadores. E eu achei graça outro dia que eu estava lendo num fórum em inglês, né, Transformers. Se você procurar na internet, no Google Imagens, você vai encontrar muito mais do que os olhos podem ver, como diz Optimus Prime. Você vai encontrar os personagens aí dos comics, né? E as pessoas falam que sistemas elétricos de potência, os transformadores são tão chatos de trabalhar que, na verdade, deveriam ser os Decepticons, tá bom? Mas os transformadores, quando a gente precisa representar, a gente tem o mesmo problema. Lá nós vamos ter enrolamentos primários, enrolamentos secundários, são 3, tá bom? Num transformador trifásico. E eles começam a ser complicados de desenhar. A gente representa o transformador por um símbolo simples assim, tá bom? Tem outras representações também muito comuns, por exemplo, fazer lá um símbolo de um indutor com acoplamento magnético também, mas notem, os condutores que chegam aqui, aparece um fio único e sai um fio único, né? Então, da mesma forma, tem uma barra aqui no primário do transformador, um fiozinho aqui representando os seus enrolamentos, o seu acoplamento magnético, e outro fiozinho saindo do secundário na barra do secundário. E no transformador aparecem os mesmos problemas. A representação unifilar não é suficiente sozinha para mostrar todas as idiosincrasias dessa configuração. Então a gente precisa de elementos de apoio para mostrar os tipos de ligação dos enrolamentos primários do secundário e dados ainda que deem as relações de transformação. Esse transformador aqui, por exemplo, trifásico, está sendo mostrado como 138 para 13.8 kV. Essa relação de transformação é tensões de tempo. Linha. Se ninguém falar nada, é linha, meus amigos, tá bom? As barras, então, entre primário e secundário, e nós vamos ver mais para frente, nós precisamos do transformador saber também dados da sua potência nominal, tá bom? Então vai aparecer lá, citada, a potência que ele pode... Por exemplo, o transformador não gera essa potência, essa potência é a máxima potência que pode atravessar o equipamento com as relações de tensão e corrente no primário e tensão e corrente no secundário. Elas devem ser compatíveis com essa potência máxima transformada. Tudo bem? Então, olha só, pegando um exemplo para mostrar como a gente tem que representar de forma complexa, fiz um spoiler aí de um desenho, mas a gente tem aqui um trafo, tá bom? Com uma barra 1, barra 2, a barra 1 aqui, a barra 2 aqui, seus terminais individuais A, B e C, tá bom? Do secundário B', A' e C'.
os enrolamentos, tá bom? Aqui eu tentei deixar os enrolamentos como na atividade 3, nos sentidos paralelos para mostrar que eles são acoplados, a polaridade deles para dizer como que é a indução magnética entre primário e secundário, tá bom? E, desculpa, quando a gente tiver que resolver alguns problemas, às vezes nós vamos ter que voltar realmente para esse tipo de representação trifilar para poder fazer os nossos equacionamentos, tá bom? Lembro a vocês que, mesmo nos diagramas unifilares, nós vamos poder ter a representação de transformadores monofásicos também, trafos bifásicos e outras configurações, tá? Mas isso fica para quem for fazer outras disciplinas no departamento que se aprofundam a respeito. E os transformadores, que eu vou deixar aqui para o professor Silvio, tá bom? O pessoal enxerga eles como um vilão, porque é complicado de entender, mas, meus caros, ele que eu acho que o personagem mais importante, responsável pela popularização de sistemas de corrente alternada. E agora, fazendo a piadinha, porque parece o símbolo do Lanterna Verde, né? Ele não é um vilão, tá bom? Ele é um herói, tá? O transformador na nossa engenharia. A gente só precisa saber como tratar ele de uma forma, talvez, simplificada, para que ele seja mais fácil de abordar nos equacionamentos, tá bom? Então, lembrando aí do lema do Lanterna Verde, né? No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Os transformadores são poderosos, tá bom? Então, professor Silvio, enquanto você vai se preparando, tá bom, para assumir aqui a apresentação, mostrando umas trivias para vocês, tá bom? Ó, através de representações unifilares, eu posso representar sistemas bastante complexos, muitos deles em corrente alternada, a 3 fios, às vezes até sistemas HVDC de tensão contínua, tá bom? E só para motivá-los ainda um pouco a respeito, né, de representações unifilares, isso aqui é um exemplo real, tá bom? Um projeto que a gente deve em breve começar no laboratório. E olhem só, em verde está mostrada a rede de alta tensão de uma subestação, de uma cidade aqui próxima à capital, e todos os elementos, aqui tem vários deles que a gente não tratou, mas são chaves, disjuntores, e olha só, isso é um transformador. Mas fala assim, Perini, você me mostrou transformadores que tinham um primário e um secundário. Esse aqui, se fosse um transformer, seria o Optimus Prime, tá bom? Esse é um transformador com 2 secundários, tá legal? Ele tem um primário e 2 secundários. Cada secundário tem um propósito específico. Só para mostrar para vocês como a gente tem que trabalhar com essa representação visual nos nossos projetos do dia a dia. Para os curiosos, tá bom? Na parte da esquerda, então, é todo o sistema de potência. Na parte da direita, são equipamentos que tomam conta desse sistema, que a gente só trata hoje em dia nas topologias elétricas para estudar tensões e correntes, mas mais profundamente em outras disciplinas do nosso departamento, a gente tem que trabalhar com o resto, os elementos que fazem com que esse sistema de potência trabalhe de forma perfeita, 24/7, 365 dias do ano, full time, fornecendo energia para as pessoas. Tudo bem? Sr. Silvio, tudo certo? Tudo pronto? Ok, Perini. Então, vou fechar aqui Posso assumir o avião aí. Opa, deixa eu esconder minhas coisas aqui. Espero que não caia. Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia. Dando continuidade aí que o professor Perini está falando, né? Então, a gente vai agora ver sobre esses transformadores. Então, a gente vai entrar mais a fundo agora nos transformadores trifásicos, tá? Ver, então, as formas de ligação entre as suas bobinas e também ver, então, como que resulta o circuito equivalente monofásico, né, dada essas configurações, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Todos estão vendo aí uma tela em branco aí, do tablet? Perfeito, Silvio. Tá ok, então, pessoal. Então, é o seguinte. Nosso transformador, né, que o Perini estava mostrando, a gente tem, então, os tipos de conexão que a gente pode ter. Então, as conexões. Uma delas, tá, que a gente pode ter várias conexões, mas a gente pode ter, então, a conexão estrela-estrela, tá? Ou posso ter, então, a conexão delta-delta, tudo bem? Posso ter ainda a conexão estrela-delta
1, a gente já vai ver o que é esse 1 aqui, tá? E posso ter, aí o vice-versa, né? Eu posso ter aqui a conexão delta estrela, né? Se eu for colocar a estrela aterrada, eu posso colocar delta YN1, né? E posso ter também estrela delta 11, né? E delta estrela aqui, pode ser delta estrela ou delta estrela N, tá? Tanto faz. No nosso caso, que a gente está vendo hoje, o caso dos transformadores, né, os modelos deles, para cargas, para sistemas equilibrados, tá? Então, a gente vai representar eles podendo utilizar esses circuitos em sistemas de sequência positiva e negativa, tá? Então, para a sequência zero, a gente vai deixar para falar ele quando a gente for falar de curto-circuito, cargas desequilibradas, tá? Bom, então é o seguinte, pessoal. Vamos começar pela conexão mais simples que tem, que é a conexão estrela-estrela, tá? Bom, então aqui, a conexão estrela-estrela, então vamos colocar aqui, né? Ela vai ser o seguinte. Então imagina que a gente tenha, né? Eu vou desenhar aqui os enrolamentos do nosso transformador. Então deixa eu baixar um laranjinha aqui. Então imagine que eu tenho aqui 3 enrolamentos. Tá? Então tem os enrolamentos do lado que a gente vai chamar de primário. Posso te fazer uma perguntinha que o Pode. aluno colocou e talvez eu tenha respondido até errado. A letra maiúscula e a minúscula ela tem uma interpretação e ela tem a ver com a tensão, né? Tem, a gente vai falar, vou falar disso agora, Pelini. Então tá bom. Tá? Então, bom, pessoal, então, dada a pergunta aí do aluno, do professor Pelini, né? A gente vai chamar, então, a conexão de alta tensão, né, com a letra maiúscula, tudo bem? E a letra minúscula é o lado do transformador que tem a baixa tensão, tá? Então, letra maiúscula é alta. Opa. Vou apagar aqui. Não sei porque não está apagando, tudo bem? Alta tensão, tá? E letra minúscula baixa tensão, tá? Bom, então voltando aqui às nossas bobinas, então eu vou ter uma bobina aqui de alta tensão, que eu vou chamar então, nesse caso aqui, de primário, tudo bem? E vou pegar aqui as minhas bobinas de baixa tensão, que eu vou chamar aqui de secundário, tá? Então, esse aqui é o nosso secundário. Tudo bem? Bom, na conexão, então, estrela-estrela, pessoal, então eu vou colocar aqui o meu terminal ponto. Todos sabem o que é o terminal ponto? Quem sabe o que esse pontinho está fazendo aí? Seria o terminal pelo qual a corrente entra, de acordo com a convenção? Isso. Do primário, a corrente entra pelo ponto, e no secundário, a corrente sai pelo ponto. Tá? Bom, então é o seguinte. A gente... então, a tensão que eu tiver no primário, nesse sentido... Vou pegar uma cor aqui. Então, se eu produzo tensão nesse sentido, no secundário, eu vou produzir tensão nesse sentido, tá? Sempre no sentido do ponto, tudo bem? Então, pessoal, aqui, vamos considerar aqui que em cada bobina, então,
ela está magneticamente acoplada, então uma bobina do primário está magneticamente acoplada com o seu par aqui na bobina no secundário. Então, a segunda bobina aqui do primário está conectada magneticamente à bobina, ao seu par no secundário. Então, a gente tem o fluxo magnético, então, comum a essas duas bobinas. Tá? Comum a essas duas e um fluxo comum a essas duas. Tudo bem? Então, eu posso chamar esse aqui de, por exemplo, φA, φB, φC. Tá? Ou φ1, φ2, φ3, porque a gente pode chamar depois os nossos bobinas de A, B, C de acordo com a relação de fases que a gente quer. Então, não existe só esse tipo de conexão. Tá? Existem diversos outros tipos de conexão, que a gente chama de vetores, tá? Em que a gente, então, pode conectar, por exemplo, um ΔY 90 graus, tá? A gente vai ver aí, eu não vou mostrar aqui agora, mas eu posso colocar depois, né, uma lista um pouco mais estendida disso aí para vocês, tá bom? Bom, então voltando ao nosso transformador estrela-estrela, né, vamos aplicar agora aqui as conexões, né? Então, se eu aplicar aqui a conexão estrela-estrela, eu vou ligar em conjunto o terminais aqui final, vou dar um nome para ele aqui de N, tá? Eu posso aterrar ou não esse terminal, tá? Se eu for aterrar, eu tenho uma estrela aterrada. Se eu não aterrar ele, eu tenho uma estrela isolada, tudo bem? Porém, para a sequência positiva ou inversa, não há problema se você aterrar ou não esse ponto, tá? Desde que suas cargas sejam equilibradas, né? Como são equilibradas, sequência positiva e equilibrada também sequência negativa, a sequência zero é que apresenta, então, 3 componentes iguais, né? Aí sim, tá aterrado ou não vai fazer diferença na nossa análise, tudo bem? Então, eu vou aterrar os dois lados aqui do nossa estrela, tá? Bom, pessoal, a partir, então, disso aqui, eu vou nomear as minhas 3 bobinas. Então, eu vou chamar, por exemplo, a minha bobina aqui, né, de H1, H2 e H3 no primário, tá? Ou lado de alta, H de high, tá? E aqui embaixo eu vou chamar de X1, X2, X3. Posso ter ainda, se eu quiser, disponibilizar o meu neutro, né, para fora aqui do meu transformador. Eu posso, igual acontece em transformadores de distribuição, tá? Eu posso chamar esse cara aqui de XN. Tudo bem? E eu, então, disponibilizo esse terminal aqui, por exemplo, para vir para casa da gente, né? Que é, por exemplo, eu quero 127 volts, né? Entre uma fase e neutro, tá? Bom, então, seguindo essa análise, eu vou chamar aqui, então, né? Eu quero aqui que a minha tensão, né? Essa tensão aqui, V, vou chamar ela aqui de V1N, tá? Opa. V1N, e essa aqui de desculpa, pessoal, VH1N, e aqui VX1, vou chamar esse aqui de N minúsculo, tá? N, tudo bem? Então, a gente quer que na conexão estrela-estrela, essas duas tensões vão estar, então, em fase, né? Então, se eu for desenhar o diagrama aqui de fasores, as duas vão estar exatamente, né? Aqui o meu VH1N e o meu VX1N estão em fase, tá? Bom, então eu posso nomear o meu H1 e o meu X1, por exemplo, de A, que vai ser minha fase A, e o meu X1, lá no meu secundário, eu vou chamar de A minúsculo. Assim também vai ser, né, o meu
H2, que eu vou chamar de B. O meu H3, que eu vou chamar de C. O meu X2, então, vai ser o meu B minúsculo aqui. E o meu X3 vai ser um C minúsculo. Tudo bem? Então, aqui eu tenho nos meus fasores, agora, que vai ser, então, né, VAN e VAN. Tudo bem? Então, como é que fica agora nossa relação entre as espiras? Imagina que eu tenho aqui, nessa espira, NP espiras. Essa aqui eu tenho NS espiras, tá? Então, como fica a nossa relação aqui, nesse caso? Então, eu vou ter VAN sobre VAN, né? No caso aqui, 1 para 1, no caso aqui, os dois estão em fase, então simplesmente vai ser NP por NS, né? Que eu vou chamar aqui de A. Tudo bem? Bom, agora imagina, igual o professor Pellini falou, que muitas vezes o dado de placa do transformador é dado a relação de espiras em relação às tensões de linha, né? O que eu posso fazer aqui para obter, a partir das tensões de linha, o valor de A? Quem sabe responder? Quem sabe? O que a gente pode fazer aqui para, ao invés de usar tensões de fase, VAN por VAN no secundário, para usar tensão de linha e obter a mesma resposta? Vamos lá, vamos lá. Isso aí, Beatriz, multiplique por raiz de 3. Então, se eu multiplicar um lado aqui por raiz de 3, VAN, né, sobre raiz de 3, VAN minúsculo aqui, né, então vou pegar o módulo aqui, por exemplo, né, tô pegando o módulo só, tá, pessoal? Para não colocar o ângulo 30, tá? Então, eu vou ter aqui que vai ser a mesma coisa, vamos multiplicar por raiz de 3, NP e o NS, né? Que vai dar o meu próprio A, tá? Então, tanto faz aqui nesse caso, eu dividir a minha relação de espiras, eu dar em tensão de linha ou em tensão de fase, tá? Eu tenho que saber, é claro, que a relação de ângulo entre eles é zero, né? Eles estão em fase. Então, essa bobina está sempre em fase com essa bobina de baixo, tá? Então, a de cima está sempre em fase com a de baixo. Como essa aqui é a tensão VAN, essa aqui é a tensão VAN lá do secundário. Tudo bem? Então, como é que fica o nosso circuito equivalente? Hein, pessoal? Então, vai ficar o seguinte. Imagina, lembra lá quando a gente viu o circuito monofásico, né? A gente viu o seguinte, que a gente viu transformadores monofásicos, né? Então, a gente vai ter aqui uma impedância do meu primário. Então, é a impedância dessa bobina aqui, né? Impedância aqui do meu primário. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Então, eu vou ter a impedância do meu primário. Vou ter ainda a minha bobina aqui do meu primário, né? Terminal ponto. Aqui o terminal ponto. Aqui eu tenho a impedância lá do meu secundário, ZS. E aqui eu tenho o terminal de saída, né? Então, o meu ponto que eu estou medindo ali, pessoal, A está aqui, e o meu A minúsculo está aqui, tá? Aqui é N, N. Eu vou chamar aqui, antes da impedância, de A primário, tudo bem? E aqui depois chamar de A secundário, tá? Então, veja bem que o meu fluxo magnético, então, verdinho ali, que está representado ali, expandido,
ele na verdade está aqui, ó, acoplando as duas bobinas, tá? Então esse aqui é o que nós chamamos de fiar lá no nosso circuito, tá? Bom, aqui ainda eu tenho minha corrente IA do primário e IA minúsculo aqui do secundário. Mas eu pergunto para vocês, tá faltando coisa aqui no nosso circuito equivalente? O que está faltando aqui que eu não desenhei? Hein, pessoal? A mútua, né? Ou seja, na verdade não é a mútua, né? Na verdade, seria a mútua, mas é o ramo de magnetização, né? Que representa aí a nossa impedância mútua, né? Nosso fluxo mútuo. Bom, eu não representei ele aqui, mas ele entraria bem nessa parte aqui do A, tá? Por que eu não representei ele aqui? Pelo seguinte motivo. A gente viu em umas aulas passadas, quando a gente podia ainda ter aula presencial, né? Que o ramo magnetizante, esse ramo aqui, na verdade, ele representa, ele drena uma corrente muito baixa, né? Então ele representa a corrente, ou seja, uma diferença na corrente A muito pequena. Então, por vezes, a gente despreza esse ramo de magnetização. A impedância dele é da ordem, às vezes, de centenas de quiloohms, tá? Dezenas ou centenas de quiloohms, perto das impedâncias série, que representa, por exemplo, a resistência na bobina e a reatância de dispersão, que são muito pequenininhas, tá? Às vezes alguns ohms pode chegar. Então, o ramo de magnetização, eu vou representar ele, ou vou utilizar ele, somente quando eu quero calcular, por exemplo, perdas, né, no transformador, quero incluir, por exemplo, o efeito de saturação do núcleo, tá? Fora esses casos, para resolver um sistema de potência normal, vai ver aí em alguns softwares, a gente muitas vezes despreza esse ramo, tá? Bom, eu posso então, para facilitar aqui os meus cálculos, referir essa minha impedância do secundário ao primário, né? Então, meu circuito equivalente, referindo ZS ao primário, então eu vou ter aqui o meu circuito vai ficar da seguinte forma. Vou ter aqui então meu ZP, aqui A ao quadrado ZS, a gente já viu isso aqui lá na aula, né? Aí vou ter aqui então meu transformador ideal, né? Aqui então meu transformador ideal e aqui meu terminal lá do meu secundário, tá? Então meu AS está aqui, N, A do primário, N aqui, e aqui então tem o meu IA e aqui o meu IA lá do secundário, tá? Muitas vezes, pessoal, os transformadores vêm com os dados de placa, né? Que a gente diz que é o ensaio de curto-circuito do transformador. Então, se eu colocasse um curto-circuito aqui no meu hein? Ó, tá valendo a música do Pellini aí. Silvio, cortou o que você falou. Você podia repetir? É o seguinte, pessoal. Se eu colocar um curto-circuito no meu secundário, qual a impedância que o meu primário enxerga? Infinita, ZP, 0. Vamos lá, pessoal. Vejam bem. Se eu colocar um curto-circuito aqui, vamos fazer uma análise?
Imagina que eu vou colocar um curto-circuito aqui, ó. Se eu coloquei um curto-circuito aqui, quanto vale a tensão aqui? O VASN aqui, quanto vale ele? 0. Se é 0, quanto que é a tensão do outro lado aqui do transformador? Aqui é um transformador ideal. Se eu ponho 0 aqui, quanto que tem que ter desse lado aqui? Também tem que ter 0, né? Logo, olha só como é que vai ficar como é que meu primário está enxergando. ZP ao quadrado ZS. E aqui, como é 0, o que é um 0 para a gente? Um curto-circuito. E agora, o que o meu primário enxerga, então? Que impedância que ele está enxergando aqui? Isso aí, pessoal. Então, o fabricante dá o nome da soma da impedância do primário mais essa impedância aqui vista do secundário de impedância de curto-circuito do transformador. É o ZCC, tá? Então, é ZP mais A ao quadrado ZS. Tudo bem? Então, ó, o A ao quadrado está aqui da relação de transformação, tá? Ó. E aí, se multiplicar V vezes I, né? Então, você tem V aqui, se eu passar aqui a tensão, a corrente aqui vista do secundário é I sobre a tensão aqui em cima do secundário é A vezes V, então V, quando eu multiplico, quer dizer, a tensão, quando eu divido, né, aparece o A ao quadrado. Tudo bem? Bom, então esse aqui é o nosso circuito equivalente, tá, pessoal? Do nosso transformador, pegando uma das fases. É claro que ele tem 3 fases, né? A fase B e C vão ser, então, idênticos aos circuitos equivalentes da fase A, porém defasados de, se for sequência positiva, menos 120 graus ou mais 120 graus para a fase C. Tá certo? Vamos agora para o caso delta-delta. Bom, no caso delta-delta, ele é muito parecido com o caso estrela, né? Estrela-estrela, porém eu tenho que fazer a conversão de estrela para delta, né? Então, vou pegar uma página nova aqui. Então, veja bem. Então, a conexão delta na alta, delta na baixa, né? Resulta no mesmo circuito equivalente, com diferença na impedância e nas espiras. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Se eu for pegar o meu circuito equivalente, né, circuito monofásico equivalente, eu tenho que fazer a conversão, então, de delta para estrela. Quanto vai valer o meu ZP aqui, pessoal? Quanto vale agora ZP? ZP, lembrando, é a impedância da nossa bobina, né? Quanto vale ZP agora? Ela está em delta, eu quero passar ela para uma estrela equivalente. O que eu tenho que fazer com ela? ZP sobre 3, isso mesmo. Então, eu vou ter ZP sobre 3, né? Como o meu secundário também está em delta, vou ter aqui, então, A ao quadrado ZS sobre 3, né? E as minhas bobinas vai parecer aqui, então, NP sobre
raiz de 3. Né? E aqui, ns sobre raiz de 3. Tá? Então, aqui, tem o AP, N, AS e aqui N. Tá? Bom, se eu pegar a relação de espiras aqui, pessoal, A, ou seja, NP sobre raiz de 3 dividido por NS sobre raiz de 3, eu vou obter que isso aqui é exatamente NP por NS também, que é igual a A. Tá certo? Ou, da mesma forma, posso representar por uma relação entre as tensões de linha do secundário e do primário. Basta, então, se eu pegar aqui NP sobre raiz de 3, o raiz de 3 pode ficar multiplicando o NS e o raiz de 3 multiplicando o NP. Então, nesse caso aqui, vou fazer uma pergunta para vocês. NP aqui representa tensão de linha ou tensão de fase? O próprio NP. Tensão que está em cima dele. No delta. NP é o número de espiras lá do delta. Que tensão que está em cima do NP? É de fase ou de linha? De fase e de linha no delta são a mesma coisa, né? Eu estou perguntando, então, em relação se é de fase da estrela equivalente ou de linha lá do sistema real. Então, na verdade, pessoal, a relação de espiras aqui, A, pode ser dada também, igual no caso lá da estrela, pelo módulo da tensão de linha do primário, dividido, então, pelo módulo da tensão de linha do secundário. Tá? Pessoal, tá ok até aqui? Alguma dúvida? Agora a gente vai passar para as outras conexões. Tem alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Professor, tem uma dúvida no chat, que alguém perguntou por que o NP ou NS sobre raiz 3. Tá certo. Pessoal, o NP aqui, vamos olhar aqui a nossa bobina. Eu vou pegar agora aqui essa bobina, e ela tem NP espiras, né? Aqui, nessa conexão, eu tenho tensão de fase em cima dela, né? Em cima do NP aqui, ó. Agora, se eu ligar em delta, que tensão que eu vou ter em cima do NP? Tensão de linha, né? Em cima do NP. Se eu passar, então, para uma estrela equivalente, eu não divido tensão de linha por raiz de 3? Então, é como se o meu transformador em estrela equivalente, para ser equivalente a esse em delta, eu tenho que dividir o número de espiras dele também por raiz de 3. Tá? Não sei se respondeu a sua dúvida. Tá ok? A gente vai falar agora de delta estrela, vai começar a ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Vamos entrar agora aqui, pessoal, na conexão delta estrela 1, ou estrela delta 1. Vou falar da estrela delta 1. Então, 2 aqui, conexão estrela delta. E vamos ver por que desse 1 aqui. Então, vamos lá pegar as nossas espiras. Né? Então, aqui. Bom, então aqui eu tenho minhas 3 espiras. Tá? Lá no meu transformador trifásico. Então, eu quero agora que aconteça o seguinte. Que esse 1 aqui,
representa 1 hora, como se fosse um relógio. Então, o que é esse 1 hora? Vamos pegar aqui um relógio, né? Vamos desenhar ele aqui. Então, tem aqui meu relógio. Então, eu vou querer, então, que a minha tensão, vou representar aqui, então, a minha tensão do lado de alta, tudo bem? Tensão de fase do lado de alta da estrela. E vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar, isso aqui é a minha 12 horas. 1 hora vai estar, então, aqui, né? No meu relógio. Então, a minha tensão de fase de uma estrela equivalente, né? De fase de uma estrela equivalente, do lado de baixa tensão, tem que estar apontando para esse 1 hora. Tá? Vai estar aqui. De forma que o ângulo formado entre esses dois vai dar menos 30 graus, né? Então, tem aqui essa minha tensão V, vou chamar aqui de VH1N, né? Para, por exemplo, VX1. Então, aqui, só lembrando, né? Era H1, H2, H3. X1, X2, X3. Então, X1N aqui, né? Então, ele aponta com o ponteiro do relógio aqui, apontando para 1 hora da tarde, 1 hora da manhã, tá? Hoje em dia, a gente quase não tem relógio mais aí de ponteiro, né? Fica só o relógio digital. Mas, então eu quero que aconteça isso aqui com o meu diagrama de fasores. Então, eu quero que apareça em relação ao meu VH1N, a minha tensão lá de fase no meu secundário, Vx1N, né, defasado de menos 30 graus em relação ao VH1N. Então, como que a gente pode construir as nossas relações de espiras aqui no nosso... Como a gente pode ligar essas bobinas de modo a obter essa condição, né? Então, vamos ver aqui, ó. Se, então, eu tenho, né? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Se eu tenho, então, no meu primário, eu liguei em estrela. Tá ligado em estrela, né? Então, eu vou ter aqui, eu vou pegar, então, e vou chamar esse meu vetor que está aqui reto, o H1, de A. Então, aqui vai estar a minha tensão VAN. Logo, se eu considerar a sequência positiva, vou ter aqui meu VCN e o meu VBN. Tudo bem? Então, disso aqui, pessoal, eu tenho que ajustar agora o meu secundário para que apareça uma tensão aqui, né, no secundário de fase, que esteja atrasada de 30 graus em relação ao meu VAN. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Então, se eu quero essa condição, então eu vou desenhar aqui, ó. Então, o meu VAN tem que estar aqui, no secundário, né, para estar aos 30 graus em relação a esse VAN grandão. Então, esse VAN vai estar aqui, logo, se eu considerar a sequência positiva, o meu VBN tem que estar aqui embaixo e o meu VCN vai estar aqui, né? Então, veja bem, se eu for desenhar em delta, como está em delta, né? Então, eu vou ter que pegar as tensões aqui do delta. Então, quais são as tensões? Então, eu vou ter uma tensão reto aqui, que é o meu VAB. Vou ter uma tensão aqui, que é o meu VCA, e uma tensão aqui, que é o meu VBC. Tá? Bom, quem está paralelo com o VAN? Desses vetores aqui.
Hein? Quem está paralelo com VAN? Então, só aqui eu vou chamar o meu H1 de A, o meu H2 agora vai ser B, e o meu H3 agora vai ser C. VAB. Né? Então, VAB está paralelo com VAN, VCA está paralelo com VCN e VBC paralelo com VBN. Como é que eu posso chamar ligar esse meu secundário aqui em delta de modo a obter essas condições, né? Então, se eu chamar aqui, ó, já que eu tenho VAN paralelo com VAB, eu vou chamar o X1 de Azinho. Vou chamar aqui o X2 de B, né? E vou conectar, vou chamar o X3 de C. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Então, eu vou ligar A, tem que ter AB. Então, AB eu vou ligar desse jeito. Logo, meu termo ponto B também apareceu aqui. Vou ligar. Então, agora eu tenho VAB aqui, né? Ó. Tá junto aqui com, ou seja, em paralelo com VAN. Chamando esse ponto de N aqui. Então, aqui eu tenho V. Agora, ó, passou a CC. Então, tem aqui VBC em paralelo com VBN. E tenho aqui V. Esse ponto passou a CA, é o C, né? CA, então tem aqui V. Eita, nós. VCA em paralelo com VCN. Olha aqui. VCA em paralelo com VCN. Tudo bem? Então, essa é a minha conexão que eu tenho que fazer no meu transformador para obter o Y delta 1 hora ou Y delta 30, por causa desses 30 graus aqui, tá? Então, a gente chama de Y delta 1 hora, tá bom? Agora, como ficam as relações de espiras nesse nosso novo transformador? Quem que está acoplado com quem magneticamente? Vamos desenhar o nosso fluxo aqui? Já que esse aqui virou fase A, quem que é esse fluxo aqui? É o FA. Quem que é esse fluxo aqui? Ah, é o FB. Quem que é esse fluxo aqui? É o FC. Ou F1, F2, F3, para ficar com H1, H2, H3, tá, pessoal? Então, qual tensão tem relação direta de NP com NS? Do primário com o secundário. Quais são a dupla aí? Cuja relação é NP por NS. Hein, pessoal? Olhando aqui o nosso trafo. Olha só, essa bobina do primário está magneticamente acoplada com essa bobina. Eles têm o mesmo fluxo, né? Logo, VAN por VAB é que é igual a NP por NS. Né? Então, VAN por VAB é igual a NP por NS. Né? E aí, é o seguinte, a gente quer, na verdade, para construir o nosso circuito monofásico equivalente, na verdade, queremos, né? Na verdade, a gente quer VAN por VAN, Azinho N. É isso que a gente quer para construir o nosso circuito equivalente. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Substituir o meu VAB por alguma coisa que tenha VAN minúsculo, né? Então, sabemos da relação sequência positiva, tudo isso que a gente está fazendo pode ser feito para sequência negativa, tá certo, pessoal? Só vai dar uma diferença no sinal dos ângulos. Então, sabemos, então, que VAB é igual a raiz de 3, ângulo 30 graus, vezes o VAN, lá no secundário. Né? Isso aqui a gente sabe, de trifásicos. Né? Então, substituindo ali, naquela expressão, eu vou ter que VAN sobre VAN minúsculo vai dar, então,
NP sobre NS sobre raiz de 3, olha lá, ângulo 30 graus, aqui. Tá? Ou eu posso escrever, né, de uma outra forma, raiz de 3, NP sobre NS, ângulo 30 graus. Ou seja, quem é a nossa relação de espiras agora para o nosso circuito equivalente, nosso circuito monofásico equivalente? Não é mais o A, é um raiz de 3 vezes o A. Então, ele vai chamar de K, que agora é a nossa nova relação de espiras. Então, a nossa... relação de espiras, para esse caso aqui, vai ser K igual a raiz de 3 vezes NP por NS, ou raiz de 3 vezes A. Tudo bem? Bom, se eu for observar também dessa relação de espiras aqui, o meu primário, ele está, vamos pegar aqui, o meu primário, ele está ligado em estrela, né, pessoal? O meu secundário em delta, né? Qual tensão de linha lá do meu primário? Está ligado em estrela. Então, como eu multiplico por raiz de 3, vai ser raiz de 3 NP. Né? Porque NP é a relação, o número de espiras de uma da fase da estrela, uma perninha lá da estrela. Né? Se eu multiplicar por raiz de 3, é como se eu tivesse, então, um transformador delta lá no lado de alta, né, equivalente, multiplicado por raiz de 3 vezes NP. Né? Embaixo eu não preciso, já tem NS. Então, isso aqui também vai ser igual à relação das tensões de linhas do primário e do secundário. Vocês estão percebendo que é sempre a relação de linha que determina tudo? Né? Bom, então o meu circuito equivalente vai ficar da seguinte forma. Logo, eu vou ter então aqui o meu ZP, está em estrela, né? Então é ZP. O meu secundário vai ficar igual a quanto aqui, pessoal? Essa impedância do secundário vista do lado primário. Ó, quem responder aí, o Peline vai... O que você vai dar em troca aí, Peline? Quantas músicas a mais? A gente negocia, Silvio. Então, vamos ver quem vai acertar aí. Pô, perfeito, Beatriz. Ó, a Beatriz acertou aí, depois você vê com o Peline aí, tá, Beatriz? A música aí com ele. O professor Giovanni está elaborando um ranking aqui. Tá. Então, ó, K ao quadrado vezes ES sobre 3. Né? E aqui, então, vem a nossa bobina. Nosso transformador ideal. Né? E agora aqui, como é que eu faço para representar aquele ângulo 30 de defasagem, hein? Vou fazer o seguinte, olha só. Até vou colocar de uma cor aqui diferente. Vou colocar aqui, ó, como se fosse um defasadorzinho, né? De menos 30 graus, se eu olhar para lá, tá? Então, olha aqui. E aqui continua o meu circuito. Tá? Então, aqui é o meu AS, N. Aqui é o meu AP, N. Então, aqui eu tenho VAP, N. E aqui eu tenho VASN. E aqui, então, eu tenho minha corrente IA. E aqui eu tenho minha corrente IA minúsculo. Tá certo, pessoal? Então, olha só. Eu tenho que meu VAN minúsculo do secundário está atrasado de 30 graus em relação à tensão lá do primário. Então,
Então, a tensão que eu achar aqui... Silvio, posso interromper um minutinho? Pode. Tem duas alunas com dúvidas em relação a por que você usou o K e estava usando o A. Então, se você puder repetir isso daí, eu acho que ficaria mais fácil delas entenderem. Tudo bem. Pessoal, A pra gente é NP por NS. Tudo bem? Então, esse aqui é A, ó. Tá? Como eu tenho a relação de espiras entre a tensão dessa bobina aqui, vou tentar rabiscar aqui um pouco. Bom, essa bobina aqui está magneticamente acoplada a essa bobina aqui. Tá? Então, a relação entre elas é NP por NS. Qual tensão que está em cima dessa bobina aqui? É VAN. Qual a tensão que está em cima dessa bobina aqui? É VAB. Tá? Então, VAN por VAB é NP por NS, que eu chamei de A. Tá? Só que, na verdade, para construir um circuito monofásico equivalente da fase A, eu quero VAN por VAN, não VAB. Tá? Então, então, eu tenho que substituir esse VAB que está aqui por uma expressão que apareça o VAN. Então, qual é essa expressão? É essa aqui, ó. A gente viu aí em circuitos trifásicos. Então, VAB é a raiz de 3, ângulo 30, né, tensão de linha, raiz de 3, ângulo 30 de VAN, tá? Então, eu vou dividir agora o meu VAB, então vou pegar essa expressão e vou substituir aqui, ó. Tá? E vou obter, então vou pegar esse raiz de 3, ângulo 30, e vou passar multiplicando para cá. Tudo bem? Quando eu faço isso, eu só joguei o raiz de 3 aqui para baixo, tá? Então, esse raiz de 3, ângulo 30 aqui, passei multiplicando para cá. Tudo bem? Agora, a relação que eu tenho entre VAN e VAN minúsculo não é mais A. Agora apareceu um raiz de 3 que multiplica aqui. Tá vendo? Ó, a relação A tem esse raiz de 3 agora aqui. Tá? Então, eu vou chamar isso aqui de K, para não confundir. Então, K é raiz de 3 vezes o A. Tudo bem? Tá claro? Não sei se ficou claro agora. Ah, legal. Bom, então, indo lá para o circuito equivalente... Professor, desculpa, Pode perguntar. só uma dúvida. Esse K é para essa configuração específica, Para essa YD1. configuração. Se fosse DY1, o K seria o A sobre raiz de 3? Isso aí. Perfeito. Certo, obrigado. Tá? É isso aí. Bom, então aqui eu tenho que representar um bloquinho aqui que diga, então, essa defasagem, né? Então, esse bloquinho aqui, pessoal, eu posso desconsiderar ele das minhas análises, mas depois, quando eu for calcular a corrente no secundário aqui, eu tenho que lembrar que eu tenho que defasar ela, subtrair aqui 30 graus. Tá? Senão vai dar errado o ângulo. Tudo bem? Então eu posso fazer todos os cálculos, calcular até aqui, ó. Considerar, inclusive, que a minha carga que possa ter desse lado aqui, eu posso considerar ela aqui. Depois eu lembro de subtrair 30 graus do ângulo dessa corrente aqui, tá? Então a gente pode fazer isso aí. Então esse é o nosso circuito equivalente. Tudo bem, pessoal? Vamos olhar uma coisa interessante que acontece aqui com essa impedância. Olha isso aqui. Se eu for expandir aqui, quem que é K? K é raiz de 3 vezes A. Vou levar isso aqui ao quadrado vezes ZS sobre 3. Que é igual a 3 vezes A, né? Vezes A ao quadrado, né? ZS sobre 3. Que é igual a A ao quadrado ZS. Tem sentido isso? Acontecer isso aqui? Tem, né? Olha só. Não está ligado aqui em delta?
Qual que é a impedância dessa bobina aqui? Dentro aqui, é ZS, né? Ela não está magneticamente acoplada aqui, que tem impedância ZP aqui, né? Com essa bobina direto. Então, logo, aparece simplesmente A ao quadrado ZS, tá? Mas para não confundir, pessoal, e ficar nessa, pensando, pô, A ao quadrado é K. Usa direto, K ao quadrado, ZS sobre 3. Não tem erro, tá bom? Tá? Mas é só para mostrar para vocês como a física ela está coerente, tá? Pessoal, agora vamos para a conexão. Vou tentar falar mais rapidamente aqui para a gente poder ainda ver um exercício, tá? Bem rápido. Conexão 3 aqui. Deixa eu passar para outra página. Conexão. Estrela delta, 11 horas. O que eu quero agora aqui dessa conexão? Eu quero o seguinte. Se eu pegar aqui o meu relógio, né? Se eu pegar aqui o meu relógio, eu quero, então, na minha tensão aqui, que está às 12 horas, eu sei que a minha tensão lá do lado de alta, a minha tensão do lado de baixa esteja em 11 horas. Tá? Então tá aqui, ó, se isso aqui é 12 horas, eu quero que aqui seja 11 horas. Né? Ou seja, vai andar aqui mais 30 graus. Então, esse aqui é o meu VAN e esse aqui é o meu VAN pequenininho. Tudo bem? Eu quero que aconteça isso agora. Então vamos ver o que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer essa conexão, né, para isso aqui acontecer. Bom, da mesma forma que a gente fez no caso do estrela delta 1 hora, se eu for colocar aqui o meu diagrama de fasores, então o meu lado lá de alta é isso aqui. Então aqui eu tenho VAN, VBN e VCN, né? E o meu VAN minúsculo, que é a tensão de fase equivalente lá do meu delta, né, que está lá no secundário, ele tem que estar aqui, ó. Tá? Logo, o meu VBN vai ter que estar aqui, se eu considerar a sequência positiva. E o meu VCN vai ter que estar aqui, se eu considerar a sequência positiva. Então, vamos desenhar aqui, ó. Então, aqui eu vou ter o meu VAB, VCA e VCB. E agora, pessoal? Lá no meu delta, como é que eu vou ter que ligar para acontecer isso aqui? Essas conexões, né? Para as tensões terem essa relação. Veja bem, o meu VAN agora, ele está antiparalelo com o VCA. Então, o meu VAN está para cima e o meu VCA está aqui para baixo. Então, na verdade, na minha bobina, eu vou desenhar, eu vou obter VCA é igual a menos VAC. Tudo bem? Então, vamos desenhar o nosso circuito aqui e ver se a gente consegue desenhar uma configuração dessas. Olha só. Então, vamos pegar aqui as nossas bobinas. Tá? Terminal ponto. Meu lado aqui está ligado em estrela. Pode ser estrela aterrada, tá? Está ligado em estrela. Então, aqui o meu H1 eu vou chamar de A, meu H2 de B, o meu H3 de C.
Para eu conseguir, então, ter essa condição aqui, ó, VAN ser igual a menos VCA, ou seja, vai ser igual a VAC, eu vou chamar aqui também, então, de A, B, C, e veja bem. Silvio, só te interrompendo um minuto ali. Volta um slide só. Ali é VBC, não é? Aonde? Opa, desculpa. VBC, pessoal. Escrevi uma coisa pensando outra. Tá? VBC. Então, vejam bem, que eu tenho VAB em antiparalelo com VBN, VCA em antiparalelo com VAN e VBC em antiparalelo com VCN. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou ter que VAN vai estar em antiparalelo com VCA ou em paralelo com VAC. Então, meu VAN está em paralelo com VAC. Então, eu vou ter que ligar aqui, ó, para eu obter aqui VAC, eu vou ter que ligar a saída aqui. Opa, a entrada aqui do meu C, ligar aqui na saída do meu A. Tudo bem? A saída aqui do meu a saída do meu A na entrada quer dizer, o meu terminal, o meu A aqui com o outro terminal de saída aqui do meu B. Então eu vou ter aqui VBA. Olha lá. E aqui vou ter então a minha tensão, então aqui passou a CB, vou ter aqui então VCB, tá? Tá acontecendo, então a gente conseguiu essa condição? Vamos ver? Ó, VAN tem que estar em paralelo com o VAC. Tá aqui, ó, VAN em paralelo com o VAC. Esse aqui é o VCA, tá? Então, se a gente tem aqui em cima NP espiras e aqui embaixo NS espiras, o meu fluxo está acoplando quem aqui, pessoal? Olha lá. FA, FB, FC. Né? Então, o meu fluxo agora aqui, ele está acoplando VAN com VAC. Então, eu vou ter que VAN sobre VAC é igual a NP por NS. Mas o que a gente quer mesmo? A gente quer VAN sobre VAN, não VAC, né? Então, vamos lá ver qual é a relação que tem o VAC com o VAN. Então, eu sei que VCA é igual a raiz de 3, ângulo 30 graus de VCN. Não é isso, pessoal, que a gente viu em trifásico? Porém, VCN é igual a alfa VAN. Então, substituindo aqui, eu vou ficar com raiz de 3, ângulo. Então, alfa, só para lembrar, vale um ângulo 120 graus. Então, eu vou ter 120 graus mais 30, 150 graus. Vezes o VAN. Tá? Esse é o VCA. Agora, eu quero VCA? Não, eu quero VAN, né? Então, meu VAN é igual a menos... Opa! VAC é igual a menos VCA. Que vai ser igual, então... Um menos aqui, pessoal, indica que eu vou, então, subtrair 180 graus do 150, tá? Esse menos aqui, ó. Então, vai ficar raiz de 3, ângulo, menos 30 graus, VAN. E aí, a gente vai ter, então, que VAN, vou substituir aqui, vai ficar raiz de 3, ângulo, menos 30 graus,
vezes o VAN pequenininho é igual a NP por NS, que é o nosso A, né? Isso aqui, então, vai ser igual, vou passar essa raiz de 3 ao menos 30 multiplicando para lá, então vai ser igual a raiz de 3, ângulo, peraí, vou colocar o NP aqui, né, por NS, ângulo menos 30 graus. Perceberam a diferença em relação ao outro? O outro apareceu mais 30 graus aqui, esse apareceu menos 30 graus aqui, tá? Então, a nossa relação de espiras continua a mesma, o nosso K. Então, K é raiz de 3 NP por NS. Pessoal, só eu esqueci de fazer, só de colocar aqui as espiras nesse aqui, tá? Então, esse aqui era NP, né? E aqui é NS sobre raiz de 3, tá? Então, aqui continua a mesma coisa. Nosso circuito é equivalente. Então, esse aqui é igual a raiz de 3 vezes A. Tá? Então, vamos desenhar o nosso circuito equivalente. Então, o nosso circuito equivalente, ele é exatamente o mesmo. Então, circuito monofásico equivalente vai ser, então, ZP K ao quadrado ZS sobre 3, tudo bem? E aqui, então, eu vou pegar, desenhar o nosso defasador. Com mais 30 graus aqui, nesse sentido, tá? Então, aqui vou ter o meu AS, N, IA, aqui o meu iado secundário, tá? Aqui AP, N, e aqui, então, VAPN. E aqui, VASN. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida? Todas? Então, é o seguinte. Vamos ver o exercício, né? Rapidamente aqui. Deixa eu abrir para vocês. Eu vou colocar depois, tá, pessoal? Essa nota de aula lá no Moodle. E também vai ter a gravação da aula, tá? Para vocês. Deixa eu só abrir, então, aqui. Eu tenho uma outra que eu fiz mais bonitinha aqui, tá? Para deixar lá para vocês depois. E o exercício tá aqui, tá? Vamos, deixa eu deixar ele um pouco mais fácil para vocês lerem. Tá aqui, ó. Então, esse é o exercício, né? O que a gente pede aqui? Então, um transformador ligado em estrela delta 1 hora é alimentado em seu primário por uma fonte trifásica com tensão de linha de 14,5 kV, né? Em sequência positiva. O transformador alimenta em seu primário uma carga trifásica ligada em estrela, equilibrada, com impedância de 0,31 mais J013 ohm. Então, os dados do transformador são conexão, estrela delta 1 hora. Impedância, ZP, 1.14 mais J1143 ohm. ZS, 0,29 mais 2.9 miliohm. Esse é um transformador que tem relação de transformação de 13.8 kV para 220 volts. E a tensão nominal dele, que eu esqueci de colocar, deixa eu colocar aqui já para vocês.
tensão nominal aqui dele, a potência nominal, quer dizer, SN é 250 kVA, tá? Então, eu peço determinar a tensão de fase nos terminais da carga, considerando a tensão de fase da fonte com ângulo zero. Ou seja, eu quero ver a N com ângulo zero lá na fonte, tá? Então, como é que fica o nosso desenho aqui, ó? Então, eu tenho tensão, né, lá da fonte de tensão ideal, VAPN ligado aqui direto na entrada do meu transformador. Tenho aqui o meu Z de curto-circuito, né, o meu ZCC, que é ZP, K ao quadrado ZE sobre 3. Como é Y delta 1 hora, eu tenho aqui menos 30 graus. Tá, pessoal? E aqui, então, o meu Z carga. Tudo bem? Então, eu posso referir a minha carga ao primário. Então, eu vou desconsiderar, por enquanto, esse bloquinho aqui, né, de menos 30 graus. E vou referir a minha carga aqui ao primário. Tá? Então, ao refletir a minha carga, eu vou... Qual é a relação de espiras? É K ao quadrado. Tá? Vamos sim, Caio. Então, eu vou ter que... Vai ficar K ao quadrado vezes Z carga. Tudo bem? Então, eu vou ter jatinho ZCC. Basta, então, agora eu calcular o ZC, que vai ser ZP mais K ao quadrado ZS sobre 3. Né? O meu K, lembrando que é sempre tensão de linha do primário pela tensão de linha do secundário. Tá? Pode falar, Beatriz. Não, porque eu coloquei uma carga conectada em estrela. Tá? Boa pergunta. A carga está em estrela. Depois que eu passei meu transformador para estrela equivalente, aí fica só a carga aqui com a impedância dela em estrela. Tá? Então aqui, pessoal, eu até errei aqui, na verdade é 14.5 aqui, né? Não 13.8. Aqui é 14,5, né? Que eu falei aqui no enunciado. 14.5 kV, né? Então, 14.5 vezes 10 a terceira, sobre raiz de 3, eu estou arbitrando o ângulo zero para ele. E dividido por ZCC mais K ao quadrado Z carga. Então, meu ZCC vai valer, se eu fizer as contas, 2.285 mais J22,85 ohm, tá? E aí, então, tá errado isso aqui, tá, pessoal? Depois tem que dividir certo aí 14.5 por raiz de 3, né? 14.5 sobre... deixa eu fazer aqui rapidinho. Sobre raiz de 3. Então, na verdade, isso aqui vale 8.371,6 ângulo zero, tá? E aí, então, eu tenho que refazer esse cálculo aqui. Vou deixar para vocês, tá? Fazer essa divisão aqui. Depois eu vou corrigir, vou colocar lá corrigidinho, tá? E aí, então, obtenho a corrente no primário. Obtive o IA aqui, ó, no primário. Porém, eu quero saber a tensão nesses terminais aqui da carga. Eu quero saber essa tensão aqui, tá? VASN aqui, ó. Essa tensão que eu quero. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou, então, achar um VASN referido ao primário, que é um VAS linha, né, que vai estar aqui desse lado, olha só. Né, então, esse VASN linha aqui, que eu vou estar achando, ele está no primário, tem que passar ele depois que eu calcular o valor para o secundário. O que a gente faz para passar mesmo? O secundário? Hein? Isso aí, na verdade eu tenho que dividir por K. Tá? O que eu fiz aqui? Ó?
Na verdade, aqui já está direto, tá, pessoal? Esse aqui já é o VASN. O que eu fiz aqui? Eu peguei a minha corrente lá do primário, vista do secundário. Então, meu IA lá do secundário é o meu IA do primário vezes K. Tá? Então, a minha corrente IA do secundário aqui é ela que está aqui, ó. Tá? Vezes a Z carga vai me dar a tensão direto já. Então, aqui está errado, tá, pessoal? Tem que corrigir isso aqui. Com esse novo valor aqui. Então, vai me dar a tensão direto já no secundário. Tudo bem? Agora, se eu tivesse calculado esse VASN' aqui, né? Se eu tivesse calculado esse VASN', eu ia ter multiplicado K ao quadrado vezes Z carga vezes IA. Tudo bem? E aí também ia chegar na mesma expressão. Tá? Olha só, mas é esse valor aqui que eu quero? Esse é o valor da nossa tensão, VASN? Não. Então, olha só, esse é o valor aqui antes do defasamento. Antes da correção lá pelo defasamento. Tá? Então, quem que é o meu VAS mesmo? N, na realidade. Eita, nós. Vai ser esse VASNC aqui, que é antes da correção, tá? Vezes um ângulo menos 30. Tá? E aí, então, eu obtenho a minha tensão real aqui. Tudo bem, pessoal? Cuidado que aqui tem que corrigir o valor, tudo bem? Corrigir o valor. Eu vou corrigir depois, tá? Porque eu considerei 13,8 vezes 14,5. Existe sim, Igor. Você depende se for y delta 1, é menos 30. Se fosse y delta 11, seria mais 30. Tudo bem? Como a gente viu, então, aqui na nossa aula, tá? Então, olha só, tá aqui, ó. Esse é o y delta 11, aí seria mais 30, tá? Deixa eu só complementar aqui que aqui é NP e aqui é NS sobre raiz de 3, que esse lado está em delta, tá? Aqui, ó, veja bem, o y delta 1 menos 30. Y delta 11 horas, mais 30. Tá ok, Igor? Pessoal, então a gente para por aqui. Eu vou disponibilizar para vocês. Vou disponibilizar também uns slides da... Qual seria o motivo para adotar... Espera aí. Então, Igor, depende da sua configuração, né? Dependendo de como está o seu sistema, você tem uma carga. E eu vou colocar ela através de um transformador conectar numa rede já existente, tá? Então, eu tenho que colocar ligar o meu sistema, né? A minha carga, que seja coerente, então, em termos de ângulo, com esse meu sistema já existente, tá? Então, eu coloco o meu transformador nesse ângulo diferente, tudo bem? Mas agora, se você tiver só a sua carga lá... Eu posso acrescentar algumas coisas? Pode, claro. Estava pensando a respeito disso. Pode. Em primeiro lugar, você usa o transformador Y-delta para isolar o delta do Y. O Y aterrado e o delta não tem nêutron. Então, você consegue isolar o lado que está ligado no delta do lado que está ligado na estrela. Você tem outras razões, por exemplo, quando você retifica um sinal trifásico, ele apresenta um certo ripple na retificação. Então, se você alimentar um retificador por meio de dois sinais trifásicos defasados convenientemente, gerando, por exemplo, o sistema hexafásico, você consegue reduzir esse ripple. E você faz isso também usando o transformador com delta. E você tem outras razões para isso. Como o Silvio falou, para adequar, né, para compatibilizar, de repente, uma barra onde você vai ligar um gerador ao restante do sistema, de modo a manter a fase coerente. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Silvio?
Não, é isso aí, Giovanni. Eu acho que assim são várias razões, né, que a gente acha aí. É claro que está sempre em estudo, né? E sempre o pessoal acha aí um motivo, né? Para ter que fazer esses tipos de ligação. Existem outras também, né? Que a gente acabou não falando, mas, por exemplo, existe delta Y 90 graus, tá? Existe zigue-zague, que é para você fazer um aterramento, né? Ô, Giovanni, você trabalhou mais aí com zigue-zague, quiser falar alguma coisa? Por exemplo, tem situações que você não tem, que você precisa criar um neutro virtual, aí você tem a configuração zigue-zague. Por questões de fluxo de potência também, o fluxo de potência de uma barra até a outra depende do seno do ângulo entre as barras. Só que isso está intimamente relacionado com o ângulo delta que existe entre o fluxo do estator e o fluxo do rotor de uma máquina. E é melhor que esse ângulo seja pequeno. Então você usa transformador também para isso. Eu só acho que são essas as razões. Mas o mais importante mesmo é isolar um sistema de outro. Então você usa muito transformador Y delta para isolar os sistemas. Perfeito. Então é isso, ó, o Vinícius falou que achou aqui, ó, um link que tem todos o Vector Group, né, de transformadores aqui, os enrolamentos. Eu fiz uma deduçãozinha depois, mas tá bem porca aqui. Eu posso depois liberar isso daí, porque a brincadeira não é só qual é a bobina de qual transformador que você vai ligar e chamar de ABC de um lado ou de outro. Você também brinca um pouco com a marca de polaridade. Aí você consegue fazer o relógio inteiro, 30, 60, Sim, sim. 90, que o Silvio está falando. Que ele chama de YD1, D3, D5, D7, D9, D11, e os pares também, 2, 4, 6, por aí vai. Você tem, dá para fazer várias, né? Uhum. Legal, legal, pessoal. Então, é isso, eu vou colocar para vocês lá no Moodle, tá? Giovanni também vai complementar depois com esse material. O Vinícius aí deu uma dica aí, a gente pode colocar lá eu já vi esse material, né? o link dele lá também no Moodle, né, para todo mundo, quem quiser. Pellini, você quer acrescentar alguma coisa também a mais? Não, tem o rankingzinho aqui só de alunos que respondem bem. O Giovanni fez a contabilização, diz aí. Tem o ranking. A escolha da música são esses nomes aqui, então cada um de vocês aí são os que mais responderam. O Vinícius apareceu 2 vezes aqui, mas é erro meu, tá? Então, manda uma música aí que a gente põe na próxima aula. Não precisa pôr se não quiser também, né? Podem fazer o seguinte, ó, cada um dos contemplados aí podem me mandar por e-mail, tá bom? E depois a gente passa um crivo de gosto, afinal de contas, pelos poderes dados a mim como professor, eu posso, acho que, fazer essa filtragem e a gente adota como músicas da próxima aula, tá bom? Beleza, então, pessoal. Um abraço aí para vocês. Tudo de bom. Bom fim de semana. Igor, se cuidem. Tá me ouvindo, Igor? Igor, dá para fazer umas maluquices, tá? Só que aí você precisa compartilhar enrolamento. Então, por exemplo, a fase A começa no enrolamento acoplando com uma outra fase do outro lado do transformador e termina acoplando com outra fase. É como se faz transformador zigue-zague também, né? Quer dizer, aí eu precisaria desenhar para você, mas dá para fazer umas maluquices grandes aí com isso, tá? E existe uma aplicação legal, gente, que na verdade não é um transformador do jeito que a gente conhece, é uma máquina de indução com enrolamento de anéis, que você pode fazer defasagens quaisquer, tá bom? Inclusive você pode compatibilizar um sistema com uma frequência a um sistema com outra frequência, por exemplo, um sistema que está a 50 Hz com outro que está a 52 Hz, através de uma máquina rotativa, um transformador rotativo. Vinícius, se quiser abrir seu microfone, a gente conversa brevemente aí. Quem quiser ouvir aí a dúvida que eu vou resolver, pode ficar. Quem quiser ir embora, pode ir embora, mas eu vou aproveitar a sala de aula. Vinícius? Eu acho que tem uma pergunta do Miguel também aqui, não sei se ele já saiu, né? Miguel, Falando que essa análise é considerando a carga equilibrada e fonte simétrica. Isso aí, Miguel. A carga equilibrada e fonte simétrica que a gente fez agora essa análise, né? Mas
de relação aí de espiras, tá? A gente faz considerando o transformador simétrico, né, alimentando aí carga equilibrada, tá? Você vai ver depois, em curto-circuito, onde tiver lá a sequência 0, que aí o aterramento vai começar a fazer diferença, tá? Mas a relação de transformação, você vê que ela veio, né, de uma relação simétrica, né? Você viu lá que a gente pegou VAB igual a raiz de 3, ângulo 30, tá? Senão a gente tem que usar a relação direta lá das espiras, tá? De bobina para bobina. Professor Giovanni? Conheço, tudo bom? Tudo. Eu vou compartilhar minha tela e vou tentar explicar um pouco melhor o que eu tinha explicado. Aí você volta com a sua dúvida. O e-mail estava extenso e eu não sei se eu peguei direito. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. E aí, vou explicar o que eu estava querendo falar com aquela questão da referência. E talvez. Jô, para a gravação? Pode parar, melhor. Ok. Consegue parar aí?